Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem puder, por gentileza, se colocar de pé. Glória a Deus. Estaremos lendo um texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos procuram o texto, louvar a Deus por estar com os irmãos aqui nesta noite. Deus abençoe do pastor Carlinhos, sua esposa missionária Débora. Deus abençoe toda essa obra que só está crescendo, está sendo referência não só no Potim, mas em outros lugares. Que sempre o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado por esta casa. Deus abençoe também a vida do missionário Isaac, que já é um amigo de longas datas. Deus abençoe ele, sua esposa, o missionário Jonathan, o pessoal ali do Potim. Deus abençoe. Deus abençoe toda a igreja, todos os obreiros, toda essa casa abençoada. Amém? Glória a Deus. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25, diga amém. Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Coloque a sua Bíblia no banco, permaneça de pé por gentileza. Nós já entraremos na palavra. Levanta a sua mão para cima, o mais alto que você puder. É mão de profeta, é mão de profetisa. Eu acredito tanto nisso que a Bíblia me dá base para este ato profético. A palavra do Senhor nos ensina que enquanto Moisés está em cima do cume do monte, com a mão levantada e com a vara de Deus estendida, está acontecendo guerra no arraial. Enquanto a mão do homem de Deus está levantada, Deus está dando vitória para o seu povo. Só que a Bíblia diz que a mão de Moisés se cansa, a vara de Deus se abaixa, e os amalequitas prevaleciam contra Israel. Lá vem Arão e Uri entender um princípio espiritual. Irmão Everton, qual é o princípio? Que toda vez que o homem de Deus levanta a mão, Deus sempre desce no arraial. Pegaram as mãos de Moisés, levantaram ela para cima, e Deus trovejou naquele dia, liberando algo sobrenatural para o seu povo. Eu não sei em que esfera ou que núcleo de guerra você está, mas se você entrar neste ambiente comigo profético e levantar sua mão mais alto que você puder, o Senhor Deus trovejará neste dia. Deus entrará em guerras, em pelejas, quebrará cadeias. Deus vai abrir caminho onde não tem caminho, e toda artimanha preparada pelo nosso adversário, o Senhor Deus dos exércitos entrará nesta guerra e vai quebrar todo o projeto contra nós. Iremos dar um grito de vitória agora para sacudir o inferno, porque Deus pelejará por nós nesta noite. Declare juntamente comigo assim: a vitória nossa é em o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, para esta noite nós temos um texto bíblico. O texto que nós temos em mãos, para muitos é um texto familiar, conhecido, pregado, cantado, citado. Muitos conhecem ele de cor, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas toda vez que nós olhamos para dentro da Bíblia, e pela revelação de Deus, ou pela iluminação do Espírito, sempre Deus puxa de dentro para fora algo extraordinário. E o texto que nós temos em mãos aqui, se você ficar comigo até o término dessa mensagem, você vai entender o que Deus vai fazer conosco. Até porque quem é o homem que está envolvido nesses eventos
Não é um homem qualquer, é um homem que tem uma bagagem espiritual muito grande, uma intimidade muito profunda com Deus. Ele tem as suas experiências e, além de tudo, foi chamado pelo próprio Cristo para ser o portador de uma palavra. E todo homem que Deus unge, todo homem que Deus separa, todo homem que Deus coloca para o ministério, não existe nada, absolutamente nada, que vai travar aquilo que Deus inicia. A unção, quando ela parte diretamente do altar de Deus, pode se levantar principado, potestade, todo o poder que se nomeia, homem, sistema, qualquer coisa nesta terra, nada, absolutamente nada, para o que Deus inicia. Estou falando de Paulo, separado por Deus por uma grande obra missionária. Paulo foi separado por Deus no capítulo 9 de Atos. Deus lhe deu uma experiência única. Depois Paulo passa um período aprendendo com Deus, e lá no capítulo 13, ele é levantado por Deus por intermédio de Barnabé, por uma grande obra missionária. Só que é interessante que quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos conseguir entender que Paulo ele vai crescer em um ambiente, e este ambiente que Paulo cresce é o ambiente da oração, é o ambiente da consagração. A Bíblia vai dizer que Paulo está em Antioquia, e quando ele está em Antioquia, ele está entre os profetas, entre os doutores, e a Bíblia fala que todos jejuavam, todos oravam, todos buscavam exclusivamente a Deus, ao ponto da sensibilidade ser tão profunda no Senhor, que o Espírito de Deus tem a liberdade de operar sobre eles. A voz profética desceu na reunião e falou: separa-me para uma obra que eu tenho exclusivamente, separa-me Barnabé e Paulo. Aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária que Paulo implanta na direção de Barnabé, ela teve os seus êxitos, ela teve a sua colheita, ela teve a sua resposta, até porque a unção que Paulo recebeu em um ambiente de consagração. A unção que Paulo recebe é uma unção que o Espírito impõe sobre ele a autoridade para tal feito diante do altar. E todo homem que nasce no altar, ele está proibido a parar no meio da sua chamada, ele está proibido a retroceder no meio da sua caminhada. Nós olhamos para a atualidade de hoje e percebemos que muitas pessoas que se intitulam homens de Deus e mulheres que são do altar, a primeira prova, o primeiro vento que se levanta, a primeira porta que se fecha, ele abandona o altar, abandona Deus, abandona a igreja e volta para a sua vida antiga. E nós resumimos a seguinte questão: será que foi Deus de fato quem o levantou? Porque todo homem que é gerado no altar, o altar não lhe perde para as provações, o altar não lhe perde para o dia mau, o altar não perde ele para a adversidade. Então, quando Paulo enfrentou a primeira viagem missionária, eu vejo Deus dando direção e dando uma liberdade, ou como se Deus desse para Paulo um papel na mão e dissesse: faz a sua rota, escreva o seu plano, faça o seu projeto, conquiste aquilo que eu tenho na sua mão. Quando nós entendemos que quando terminou a primeira viagem missionária, aquele que era auxiliar de Barnabé já estava na liderança, porque a unção de Paulo é de liderar, a unção de Paulo é de desbravar, a unção de Paulo é de romper. Quando ele rompeu na primeira viagem missionária, voltou-se para sua base, que está localizada onde ele cresceu, aonde ele se fundamentou. E o coração de Paulo agora, ele tem uma intenção. E qual é a intenção de Paulo, irmão Everton? Vamos voltar às igrejas a qual nós constituímos e implantemos sobre ela um método de ensino, levantemos obreiros, preparemos a base doutrinária. E Paulo tinha isso no seu coração. Só que quando Paulo está preparando a sua segunda viagem missionária, quando Paulo está preparando a sua segunda viagem missionária, Deus começa a entrar em cena. Porque no capítulo 16, versículo 9, Paulo ele está
indo em sua direção de projeto, porém parece que Deus vai mudar a rota, Deus vai mudar o percurso, Deus vai mudar o ambiente. Deus veio a Paulo de noite em uma visão noturna, Deus veio a Paulo de noite em uma revelação profética. E aqui começa o sobrenatural, porque o homem que é constituído por Deus, ele não anda simplesmente na ótica humana, ele não anda simplesmente nos projetos estabelecidos na terra, ele anda na dimensão do sobrenatural. E falar de sobrenatural é algo que é muito mais além daquilo que é físico, não é tangível, mas é um ambiente que o céu se manifesta. A Bíblia vai nos ensinar que Paulo, ele tinha os seus projetos, os seus planos, os seus meios de evangelização, só que de noite Deus veio para Paulo, ele deu um sonho, e este sonho que o Senhor Deus deu para Paulo, só deu um sonho para Paulo, porque Paulo estava agora relutando ao projeto divino. Paulo estava se opondo a uma voz do Espírito, porque se nós olhamos para todo o capítulo 16, nós vamos conseguir entender que quando Paulo está em Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito de pregar a palavra nesta região. Depois Paulo foi para Mísia e intentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E de Mísia desceu para Troade. Perceba que por 2 vezes Deus está dando um sinal para Paulo, Deus está dando uma direção para Paulo. Eu não quero que você vá para esta direção, porque andar no sobrenatural é andar segundo a ordem do Espírito. Andar no sobrenatural é deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida. Só há crescimento quando Deus está na frente, só há abertura de prisões quando Deus ele toma a direção. Só conseguimos viver o bom testemunho e provar os milagres quando o Espírito de Deus está agindo sobre a direção eterna em nossa vida. É por isso que por 2 vezes Deus tentou falar com Paulo pela circunstância, só que Paulo não atentou. Por não atentar, Paulo dormiu para descansar. E a Bíblia fala que de noite Deus veio, pastor, para falar com Paulo. Deus abriu e descortinou a visão noturna, que é os sonhos proféticos, para falar com Paulo. Se você for para Jó, você vai entender que Deus fala 1, 2, até 3 vezes com o homem. Não atentando o homem para isso, Deus vem em sonhos e se revela para ele. E aqui começa uma história extraordinária. Aqui começa um projeto de Deus sendo estabelecido. É como se Deus olhasse para Paulo e falasse: Paulo, na primeira viagem missionária, eu deixei você conduzir as coisas e eu abençoei a sua mão. Porém agora na segunda viagem missionária, quem vai tomar o direcionamento sou eu, porque eu sei aonde a palavra vai ser plantada, eu sei aonde a semente vai produzir o crescimento, eu sei aonde a terra está fértil, para que o meu reino venha se manifestar sobre a terra. Paulo está em Troade e entendeu, porque a visão era esta: ele via um homem, um varão macedônio, com as vestes da Macedônia, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. Paulo acordou pela manhã, ele entendeu, Deus falou conosco. E quando Paulo está em Troade, ele falou o seguinte: eu vou viver o que Deus tem para mim. De Troade, Paulo ele pega caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte vai para Neápolis, e dali ele parte para a primeira cidade da Macedônia, chamada Filipo. A primeira cidade da Macedônia chamada Filipo. Filipo, que é uma colônia romana, porém com cultura grega, é algo estabelecido dentro do império, é a primeira parte da Macedônia. E é tão interessante que Paulo está entendendo que o Deus do sobrenatural, o Deus que abre porta, o Deus que abre caminho, o Deus que prepara a situação, o Deus que prepara o ambiente, me enviou para dentro desta cidade. Então eu não sou doido de tomar nenhuma decisão
prisão, sem ter agora uma vara diretamente vindo da boca do Eterno. Paulo poderia indiretamente para a praça pública levantar a voz profética e pregar, só que Paulo não fez isso. O que Paulo faz? Paulo, quando entra dentro da cidade de Filipe, ele tem uma preocupação: procurar um lugar para orar, procurar um lugar para clamar o Deus que lhe vocacionou, procurar um ambiente de oração. Enquanto Paulo está indo para a oração, Deus está preparando a ambiência. Enquanto Paulo está indo para o altar, levantando um altar, Deus está quebrando o altar da cidade. Enquanto Paulo está preparando o ambiente da intimidade, Deus está quebrando as durezas dos corações. Enquanto Paulo está preparando o ambiente para o Senhor operar, Deus está quebrando a potestade da cidade. Enquanto Paulo está levantando um altar na beira do mar, Deus está projetando aonde a palavra vai ser plantada, aonde a semente vai ser colocada. E quem é que está do lado de fora? Lídia, uma comerciante, mulher de muita influência na cidade. A Bíblia fala que lá fora, na oração, Deus abriu o coração de Lídia, levantou a mão, aceitou Jesus, foi batizada, a sua casa foi salva. Agora Paulo poderia voltar e ir para a praça pública pregar. Não, Paulo preferiu continuar no caminho da oração, porque a primeira porta que Deus abre é em Lídia, só que a segunda porta Paulo está indo e voltando, e no meio do caminho tem alguém dizendo: lá está passando os verdadeiros homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Paulo vai, Paulo vem, e o espírito de discernimento que é levantado e construído no altar da oração deu a Paulo o entendimento: não é voz humana, não é elogio humano, mas é o espírito da bajulação, é o espírito de adivinhação. Paulo olhou para a menina e falou: espírito maligno, sai dela. Quando Paulo liberou a palavra, o demônio saiu, outra libertação aconteceu. A segunda porta foi levantada em Filipe. Uma jovem que era oprimida 2 vezes, tanto pelos seus senhores quanto pela entidade que a dominava. Quando houve uma libertação, é Deus dizendo: o que Paulo construiu no altar da oração, eu quebro publicamente. O que Paulo constrói no altar da busca, Deus quebra publicamente. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética para alguém. Se tem altar, não tem cadeia. Se tem altar, não tem espírito de adivinhação. Se tem altar, a potestade cai. Se tem altar, não tem principado. Se tem altar, Deus vai quebrar hoje toda a oposição que está atrapalhando o crescimento do reino dele em Potinha. Por causa de uma libertação, a Bíblia vai dizer que uma revolução vai acontecer na cidade. Mas antes da revolução, há um grande confronto. Os magistrados não gostaram, pegaram Paulo, arrancaram as suas roupas, rasgaram as roupas de Paulo, arrancaram a roupa, rasgaram a roupa de Sila, o açoitaram publicamente, lhe deram uma ordem: coloca eles na prisão. Quando colocou eles dentro de uma prisão, entramos no texto. O texto vai dizer: prende eles no cárcere interior, prenda os seus pés para não sair. Porque Paulo é alguém que foi levantado por Deus. Paulo é alguém que carrega unção. Paulo é alguém que foi instituído pelo céu na terra. E perceba que a batalha é tão intensa aqui, que a influência na cidade não é só humana, mas é uma influência espiritual. E colocando Paulo dentro da prisão, amarrando os seus pés, parece que eu vejo uma mensagem sendo proliferada na cidade, uma mensagem sendo anunciada na cidade. Porque para Deus fazer algo grande, os meios que Deus usa não é os meios humanos. Primeiro Deus toca no coração de uma mulher rica para abalar a cidade.
Segundo, Deus toca numa menina oprimida e automaticamente a notícia correu na cidade. Terceiro, eles vão para dentro de uma prisão. Prisão em uma cidade pequena é notícia que corre rápido. Perceba que não foi Paulo que escolheu, mas foi Deus que colocou a agenda, foi Deus que estabeleceu o projeto. É Deus dizendo: Paulo, eu vou fazer o reino crescer. Só que Paulo tem que passar pelo processo da prisão. O diabo pensou que tinha vencido, o diabo pensou que tinha acabado com Paulo. Então eu vejo a mensagem sendo proliferada dizendo: quero ver agora como vai pregar, quero ver agora como vai evangelizar, quero ver agora como vai anunciar. Está amarrado dentro do cárcere, os pés estão presos no tronco, não tem para onde ir. Na ótica humana não há probabilidade de escape, na ótica humana não tem mudança, na ótica humana não dá para fazer nada. Porém, Deus já havia treinando Paulo para acessar o sobrenatural. Deus já veio treinando Paulo, ensinando o caminho para Paulo, que toda vez que ele entra por este caminho, não existe impossível para Deus. Paulo está dentro da prisão, e agora eu vou aplicar porque a mensagem é profética. Paulo está dentro da prisão, e o diabo está lá fora dizendo: agora acabou ministério, agora acabou chamada, agora acabou propósito, agora acabou todo o projeto, agora acabou todo o plano, não vai avançar, vai retroceder. Esta mensagem é para alguém que Deus trouxe aqui e está dizendo: talvez Deus permitiu até uma prisão ser apresentada diante a sua chamada, mas o céu está dizendo: a prisão não vai te parar. Terra levantou a força de Roma com toda a sua guarda, dizendo: não continua pregando, não continua cantando, não continua evangelizando. Mas mal sabia eles que o Deus de Paulo não age na naturalidade, que o Deus de Paulo, ele age no sobrenatural. Levanta a sua mão para cima, eu vou liberar uma palavra. Talvez já foi liberado um decreto para alguém. Já pregou, mas não prega mais, já evangelizou, mas não evangeliza mais, já cantou, mas já não canta mais. Parece que a prisão que foi implantada pelo sistema matou a tua chamada, mas o céu te trouxe aqui para dizer para você: peraí, quem te ungiu fui eu, quem colocou o óleo sobre a tua cabeça fui eu. Não foi o sistema, não foi o homem, não foi o poder eclesiástico, não foi a placa da igreja. No dia mais íntimo da sua intimidade com o altar, o óleo desceu. No dia que você se humilhou, o Espírito te visitou. No dia que o teu coração se abriu, a palavra profética foi liberada, e Deus falou: é meu, é do altar, tem chamada, tem plano. E Deus começou a te usar, Deus começou a fazer algo por intermédio de você. Mas veio o sistema, te colocou dentro de uma caixinha, dentro de um cárcere, e está dizendo lá fora: acabou, acabou, não tem continuidade. Mas eu vim aqui abrir um caminho profético para alguém. Deus falou para mim: Everton, fala para esta igreja nesta noite que o mesmo caminho que fez a unção ser gerada é o mesmo caminho que vai quebrar as forças desta prisão, o mesmo caminho que fez o Espírito te encher, te capacitar, te nomear, te separar. É o mesmo Espírito que está dizendo: volta para o altar, porque enquanto o altar, a prisão não prevalece. Meu Deus, enquanto há altar, não tem sistema que vai travar o que Deus começou a fazer na tua vida. Irmão Everton, está doendo, está sangrando, está difícil, não tem problema, vai se arrastando, vai abrindo a boca, vai adorando, porque no teu glória cadeias são quebradas,
No teu glória grilhões são despedaçados. No teu glória Deus abre porta fechada. No teu glória Deus muda a ambiência. É isso aí. No teu glória Deus quebra cativeiro. No teu glória Deus muda o cenário de crise. No teu glória Deus vai abrindo caminho aonde não existe, coloca a porta onde não tem, prepara a circunstância que nunca existiu. Vai adorando, vai adorando, porque na adoração um ambiente sobrenatural acontece. Eu vou provar na Bíblia. Toda vez que Deus desceu com a tua presença, a terra não suportou. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19 versículo 18 que quando a presença de Deus descia na península do Sinai, o Sinai, que é rocha pura, não suportava a presença de Deus. É Paulo entendendo o caminho e mostrando para nós: vamos trazer Deus para dentro da prisão. Vamos trazer Deus para dentro do ambiente. Olhou para Silas e falou: peraí, está tudo amarrado, está tudo trancado, não tem probabilidade para sair, mas vamos lá. O Deus que desceu no Sinai, Ele desce também aqui nesta prisão. Enquanto um cantava, o outro também cantava, mas enquanto um orava, o outro também orava. Vamos de Bíblia, dois ambientes do sobrenatural. A única forma de acessarmos a Deus para clamar pelo milagre, fala comigo, é a oração. Mas a única forma de trazer Deus para o ambiente é a adoração. Você não percebeu, mas o texto está dizendo: está tudo trancado, está tudo fechado, não tem probabilidade de mudança, não tem como ver as portas se abrir, mas eu vou acessar a Deus pela minha oração. Mas eu não quero somente acessá-lo, eu quero que Deus desça para dentro do ambiente. Vamos de Bíblia. A Bíblia vai dizer que enquanto cantavam e oravam, o Deus de Israel desceu. E quando o Deus de Israel desceu, a Bíblia vai dizer que houve um tremor, um terremoto, porque toda vez que Deus desce, antes da manifestação de uma abertura, o primeiro sinal é barulho. Barulho na Bíblia é sinônimo que Deus está chegando no ambiente. Eu vou pregar só para você. Barulho na Bíblia quer dizer: eu estou chegando para liberar um decreto, eu estou chegando para mudar a história de alguém. É por isso que o diabo bate cabeça quando a igreja abre a boca para adorar. Aquele barulho que incomoda o inferno é o barulho de glória a Deus, é o barulho de aleluia, é o barulho de louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Enquanto você vai adorando, Deus desceu com barulho. Só que é interessante que Deus poderia somente abrir o cadeado e a prisão. Deus poderia simplesmente abalar a estrutura de cima e abrir todas as portas, que nem fez com Pedro. Só que o texto é profético. A Bíblia vai dizer que houve um terremoto. E este terremoto que acontece é Deus tocando naquilo que ninguém vê. É Deus tocando na estrutura que está prendendo Paulo e Silas. Olha para cá para você entender, eu vou encerrar. É Deus dizendo: quem me adora, eu vou quebrar a cadeia. Quem me adora, eu vou mudar a história. Só que Deus é tão especialista em fazer milagre, que Deus não vai passar simplesmente um metiolate na ferida. Em vez de Deus tocar na parte externa,
Deus vai na raiz do problema. Porque o que está segurando Paulo em cima é a prisão em cima de um alicerce. Eu estou sentindo graça, eu vou pregar. Pena que o horário já foi embora. Deus, quando vai solucionar a abertura para alguém, Deus não toca na casca, Deus toca na origem. Deus vai sarar o coração de alguém aqui hoje. Só que Deus vai voltar lá no ontem para dizer: aquilo que foi levantado com base para sustentar a prisão na sua vida, o Senhor Deus está quebrando hoje e colocando por terra. Você lembra quando a tempestade se levantou? O que gerou a tempestade não foi as águas, o que gerou a tempestade foi o forte vento. É por isso que quando acordaram Jesus, Jesus não deu a primeira ordem para as águas, para o mar, não. Ele deu a primeira ordem, foi para quem? Para o vento. Quando ele viu tudo aquilo balançando de um lado para o outro, ele falou: não adianta eu falar para o mar se acalmar, se eu não quebrar a raiz do problema. Ele liberou uma voz profética dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma. E houve uma grande bonança. Essa palavra é profética para alguém. O Espírito de Deus, ele está entrando dentro do coração de alguém. O Espírito de Deus está entrando dentro da estrutura de alguém. Esta depressão que te prende hoje, ela tem uma raiz de problema. Deus vai lá na raiz do problema é hoje. Esta ansiedade que te prende hoje, ela tem uma raiz do problema. O céu está dizendo: eu estou pegando na minha mão. A prisão não vai te segurar. Oh glória, a prisão não vai te segurar. Oh glória, Paulo está orando, o céu está dizendo: eu vou colocar a mão na paz. E se Deus colocar a mão na paz, o que está em cima se abre. Porque o que Deus constituiu em você, ninguém para. O sistema não para. Os planos do diabo não anulam a promessa. O que Deus começou em você, ninguém para. Fica de pé comigo, por gentileza. Parece que eu vejo a mão de Deus, pastor, tocando embaixo. Parece que eu vejo a mão de Deus tocando na estrutura. Parece que eu vejo a mão de Deus tocando aonde ninguém vê. Parece que eu vejo a mão de Deus entrando na raiz do problema. Olha para alguém e fala assim: levante o altar na prisão, que as portas se abrirão. Está preso? Levanta o altar. Porque o Deus de Israel desceu e tocou na onde? Fala comigo: no alicerce. Quando Deus tocou no alicerce, Ele está dando uma mensagem para os magistrados. Porque na mentalidade romana, a prisão é forte. Ninguém escapa de lá. Mas no plano divino, quem é ungido, eu tiro ele de qualquer lugar. Eu mudo qualquer cenário que for impossível. Sabe que Deus está falando conosco aqui? Que tem muitos Paulos aqui, que infelizmente deixou a prisão segurá-lo. Bateu o dia mal, bateu o dia difícil e você retrocedeu. Você recuou, você não avançou, você deixou de sonhar, você deixou de acreditar. O sistema implantou uma lei para você e você abraçou. Falaram que você não vai ser nada, falaram que você não vai ter nada, falaram que o céu não tem nada contigo. Mas o Espírito de Deus está falando com alguém: ei, eu te vi nos momentos mais sensíveis da sua vida.
Eu te chamei para uma grande obra. Fala comigo, nada vai parar o que Deus começou. Abra as duas mãos. Eu gosto deste ambiente, porque vai descer algo do céu aqui agora. Eu ouço o barulho de cadeias se quebrando. Releuexnaia Sérgia Lombro de que me prossegue radaias Lomante odorossergue me calau emam probervias Rabir emam proxmaia faz minúbia Relebro dargue minúbria rassergue me plataparacia. Desceu um anjo aqui dentro. E Deus falou para mim, Everton, cadeias hoje começam a ser quebradas. E é tão profético isso, que enquanto nós estamos aqui, Deus está tocando em raízes de problemas passados. Eu estou escutando Deus falando comigo, Everton, eu estou desconectando pessoas a ambientes do passado. Não vos lembreis das coisas passadas, porque Deus está criando uma coisa nova.